meus amores? Vamos começar? Hoje nós vamos falar de dois fenômenos ópticos incríveis, sensacionais. O primeiro é a dispersão da luz branca e depois vamos falar do espalhamento de Rayleigh. E aqui nós vamos entender por que a gente consegue observar um arco-íris, o arco-íris duplo, as cores do arco-íris, entender também por que o céu é azul. Bom, já te contei lá na aula de formação de cores que a luz branca é a mistura de todas as cores, não é verdade? E o Sol, ele emite todas as cores. Claro que com intensidades diferentes, a cor que o Sol mais emite é um esverdeado, amarelado, ali entre o verde e o amarelo. A cor que ele menos emite é o violeta, mas ele emite todas. E a mistura de todas as cores forma o branco. Depois eu te contei, vamos juntar as pecinhas, tá? Para a gente entender o que vai acontecer. Depois eu te contei que a luz, ela propaga com uma velocidade que representamos por C, que vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Depois eu te contei que a luz, ela possui velocidades diferentes em meios materiais diferentes, claro, meios transparentes, né? No ar ele é um pouquinho só menor, na água menor ainda, depois no vidro menor ainda. Então, quando a luz muda de meio de propagação, ela sofre um desvio na direção de propagação. Esse fenômeno se chama refração, que já estudamos, vimos análise dessa situação através da lei de Snell, certo? Beleza, agora vou completar dizendo que a velocidade da luz em um determinado meio depende da cor da luz. Na verdade, da frequência da onda eletromagnética, tá? Cada onda eletromagnética, e a luz é uma onda eletromagnética, apresenta uma velocidade de propagação diferente em um determinado meio. Mas como o índice de refração é dado por C sobre V, se a velocidade depende da cor, o índice de refração também depende da cor, não é verdade? Então vamos ver em um simulador aqui o que acontece com a velocidade para cada cor e também com o índice de refração daquele meio. Vou mostrar para vocês, olha só. Então aqui nós temos dois meios diferentes, daqui para cima é ar e aqui para baixo é vidro. Eu tenho aqui uma fonte de luz monocromática, que eu posso escolher aqui a cor que eu quiser, ou seja, a frequência que eu quiser. E aí, quando eu jogo esse feixe de luz nessa superfície de separação, dois fenômenos acontecem, que nós já estudamos. Um vai ser a refração e o outro é a reflexão parcial, não é total, tá? Lembrando que é impossível ter reflexão total quando a luz propaga de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade, né? Então aqui não é reflexão total, é reflexão parcial. Olha o que acontece, galera. Eu vou pegar aqui um medidor de velocidade, ó. Tá vendo? Quando está no ar, ele me dá uma velocidade de 1C. Lembrando que C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? E no ar é muito próximo disso. Quando eu coloco no vidro, esse meio aqui daqui para baixo é vidro, não é água não. A gente tem uma velocidade de 67% de C. 0,67 C, certo? Isso para a luz vermelha. E se eu trocar a luz vermelha por outra cor? Vamos ver o que acontece, ó. Passei para o amarelo. O que aconteceu? Nada, professor, aconteceu nada. 0,67 do mesmo jeito. E se colocar verde? Vamos pôr verde, ó. Opa! Você viu o que aconteceu? A velocidade passou para 0,66, ou seja, 66% da velocidade da luz. Pessoal, e vamos pôr violeta para ver o que acontece? Nada, continua 0,66. Na verdade, para cada cor existe uma velocidade de propagação. Porém, o meu medidor de velocidade, ele tem uma precisão apenas de 2 casas decimais. Essa mudança acontece na terceira casa decimal.
E a gente pode ver essa diferença aqui, ó, no índice de refração. Tá vendo aqui, ó, no cantinho? Índice de refração, ó, do vidro é 0,49, e para cada cor o índice de refração aumenta, olha só. Ele vai aumentando sempre na terceira casa decimal, tá vendo, ó? Quando chega no violeta, ele atinge o valor de 1,519. O que isso significa? Que o índice de refração de um determinado meio depende também da cor da luz que está propagando naquele meio. Cada cor vai ter uma própria velocidade de propagação, ok? Bom, mas pela lei de Snell, se o índice de refração muda, o ângulo muda. E se o ângulo muda, o seno do ângulo vai mudar. Logo, quando a luz branca atinge a superfície de separação de dois meios diferentes, cada cor vai ter o seu próprio desvio. Só que essa diferença, ela é muito sutil, porque você percebeu aqui que a mudança no índice de refração é muito pequena. Logo, o seno do ângulo também tem uma variação muito pequena. Mas, mesmo assim, é possível a gente conseguir observar essa separação das cores, utilizando, por exemplo, um prisma. Não somente com um prisma, tá? O prisma é um bom instrumento para fazer isso. Olha só. Vou pegar aqui, vou colocar uma luz monocromática. Desculpa, monocromática não, policromática com a luz branca, tudo bem? E aí eu vou pegar esse prisma e colocar aqui. Olha lá o que acontece, ó. Olha que bonito. A luz branca, galera, ela ao passar para o vidro, ela já sofre uma dispersão. Cada cor tem seu próprio ângulo de refração, certo? Porque o índice de refração depende da cor. E quando ela passa novamente do vidro para o ar, essa separação acontece de novo, possibilitando a gente perceber as cores que constituem a luz branca, desde o vermelho até o violeta, tá? Vamos mudar aqui, a gente pode brincar com esse simulador aqui um pouquinho. Inclusive tem uma situação muito interessante, quer ver? Deixa eu atingir ela aqui, ó. Alcancei. Olha que bonito, galera, a situação aqui, ó. Pera aí, deixa eu acertar. Aqui, ó. Olha que legal. O ângulo que eu coloquei o meu prisma, ele é próximo do ângulo crítico. Lembra o ângulo crítico, que a partir dele tem reflexão total? Mas esse ângulo ele foi ultrapassado pelas cores próximas do violeta. Olha o azul ali. O azul sofreu reflexão total. Enquanto que as outras cores não. As outras cores sofreram refração. Então conseguimos separar muito aqui, né, o violeta, o azul aqui das outras cores. Beleza? E isso justifica por que observamos o arco-íris. Olha só que legal. Vou colocar aqui uma bolinha, tá? Não, vamos tirar a bolinha, isso aqui fica mais fácil da gente perceber. Olha que legal, galera. Deixa eu mudar ele aqui. Olha só que bacana. Aqui tivemos uma refração, já começa a acontecer dispersão. Aqui uma reflexão total, outra reflexão total e mais uma refração, possibilitando uma dispersão mais acentuada. E assim a gente consegue ver as cores que constituem aqui a luz branca. Exatamente isso acontece com a luz ao penetrar uma gotinha de água suspensa no ar. Vamos fazer um desenho esquemático aqui para você observar. Olha só, galera. Quando a luz proveniente do Sol incide na superfície aqui de uma gotinha de água, olha o que vai acontecer. A luz branca do Sol, ao passar para dentro da água, sofre uma refração. E a cor que mais desvia é o violeta. Vocês viram lá no simulador que o índice de refração por violeta é maior do que para o vermelho. Então a cor que mais desvia é o violeta. Então vou colocar ela aqui, ó.
Ela vai aproximar da normal, né? E a que mais aproxima da normal é o violeta. A cor que menos desvia é o vermelho. O vermelho desvia pouco. Quando essas cores... Ah, e todas as outras cores entre elas, tá bom? Entre essas. Quando essas cores incidem na parede aqui da gotinha, elas vão sofrer reflexão total. Olha só que legal. Refletiu totalmente e agora a luz violeta também sofre reflexão total. Devido à reflexão total, a gente tem aqui uma inversão das cores. Elas cruzam, elas se interceptam. E depois, ao passar da água para o ar, novamente acontece refração, novamente acontece a dispersão. A luz violeta é a que mais desvia e a vermelho é a que menos desvia. E todas as outras cores entre elas. E assim a gente consegue enxergar o arco-íris. Por enquanto, galera, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Estão acompanhando aí, meus amores? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Então tá. Agora, pelo meu esquema aqui, comparando com o arco-íris que enxergamos, tem uma diferença aqui, não sei se você percebeu. No meu esquema, a luz violeta está em cima e a luz vermelha está embaixo. E vocês já perceberam que o arco-íris, deixa eu pegar uma imagem aqui, ele sempre é o contrário? Olha que legal. Ele sempre começa no vermelho e encerra no violeta. Ué, professor, então o seu esquema está errado? Não, não está não. Galera, o arco-íris que enxergamos, as cores não são provenientes de uma única gotinha de água. Elas são provenientes de um perfil de gotinhas de água. Por exemplo, vou pegar aqui uma outra imagem que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Olha só. Aqui. Observem nessa segunda imagem o que acontece. A luz branca sofre dispersão, depois reflexão total, de tal forma que o violeta está em cima e o vermelho embaixo. Porém, devido ao ângulo formado aqui, tá? Esse ângulo aqui é de 40 graus e esse ângulo aqui é de 42 graus. Essa diferença de 2 graus faz com que chegue até os seus olhos a luz proveniente da dispersão de várias gotinhas de água. Então, a primeira gotinha que forma um ângulo de 42 graus é aquela gotinha que está jogando a luz vermelha nos seus olhos. Ela também vai jogar as outras cores, porém, elas não atingem os seus olhos. Olha só, tem aqui o verde, por exemplo, mas o verde não vai tocar nos seus olhos. Então você não vê o verde daquela gotinha. Agora, as gotinhas que estão mais embaixo daquela, você consegue observar as outras cores. Sendo que a última gotinha, você vai observar a primeira cor que ela emite, a cor superior, que é o violeta. Por isso que o arco-íris sempre começa no vermelho e termina no violeta. Certo, galera? Entenderam isso daqui? Gente, não... Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, a gotinha aqui de cima, ela vai mandar pro nosso olho que tá, tipo, vindo por baixo, assim, né? Exatamente, a última cor, a mais de baixo, que vai atingir o nosso olho. As cores de cima que ela tá mandando não chegam nos nossos olhos. Sacou, Pedro? Entendi. Que viagem. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Agora, por que o arco-íris é um arco? Por que não é uma faixa na horizontal? Devido Que a ao Terra é redonda, né, não?
É quase isso. Bom, isso acontece porque o ângulo que a luz sai da gotinha é muito bem definido. O do violeta é 40 graus, do vermelho é 42. E daí, professor? E daí que você só vai receber luz proveniente da gotinha que está vindo nesses ângulos. Olha aí. Sacou? E tem que ser um arco para isso acontecer, porque a única forma, a região que vai emitir luz até os seus olhos nesses ângulos tem que ser um arco. Se for uma faixa, você não vai ter 42 graus constante o tempo todo. Mas se é um arco, você mantém. Entenderam, senhores, por que é um arco? Se uma pessoa tá tipo assim, um pouco atrás, um pouco não, mas sei lá, uns 10 metros atrás da outra, assim, ela vai ver o arco-íris diferente do que a pessoa que tá na frente? Sim, ela vai ver o arco-íris numa posição diferente, específico para aquele ângulo daquela pessoa. Entendeu, Pedro? Entendi. Agora, não sei se você já percebeu, sempre que você vê o arco-íris, o sol está atrás de você. Sempre. É impossível você ver o arco-íris tendo o sol na sua frente. Por quê? Olha o meu esquema aqui, ele explica para você, ó. Você recebe luz que está voltando do sol, refletida pela gotinha. Então o sol tem que estar atrás. Agora, nessa imagem aqui, não sei se vocês perceberam, tem dois arco-íris. E você percebeu que as cores estão invertidas? Esse daqui, ó, começa no violeta, termina no vermelho. O arco-íris principal era o contrário. Por que as cores inverteram? Porque é possível, né? Deixa eu ver se a minha figura aqui tem um ângulo específico. Não, não tem. É possível, a partir de um determinado ângulo, que aconteça uma segunda reflexão total. Olha que legal. Olha o que vai acontecer. A luz do sol vem, claro que vai acontecer para um ângulo diferente. A luz do sol vem, o violeta é o que mais desvia. Eu não tenho violeta, tá, gente? Por isso que eu estou usando esse azul aqui. Você deve estar pensando, esse pessoal é daltônico, ele não sabe a cor, não. E o vermelho aqui, ó, que menos desvia. E aí, o que vai acontecer? Reflexão total. Ó, refletiu totalmente. O vermelho agora também vai refletir totalmente. Aqui nós já tivemos um cruzamento dos raios de luz, certo? Agora, existe um ângulo específico que os raios de luz vão ter uma segunda reflexão total. E quando acontece a segunda reflexão total, os raios de luz vão cruzar novamente. Só. De novo eles cruzaram. Tá vendo? Então vai chegar até os nossos olhos as cores invertidas. Por isso que o arco-íris secundário é cruzado. Entenderam, galera? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, Fabrício. Duas dúvidas, na verdade. Querido. A primeira é porque o ângulo de reflexão total, ele varia de cor para cor? Sim, por quê? O ângulo crítico, né, o seno do ângulo crítico, é dado por N2 sobre N1. Lembra disso, Giovanni? Sim. E o índice de refração do meio depende da cor. Então você vai ter ângulos críticos diferentes. Mas eles são muito próximos, viu, Giovanni? Aham. Ah, e outra coisa, ali onde estão cruzando os raios, ali forma uma imagem Estão cruzando? Como assim? dentro da gota. Aqui nesse esquema aqui? Sim. Ou aqui? Nos dois tá cruzando, né? Os raios ali dentro, de cores diferentes. Não, bom, imagem de quê?
Eu não faço ideia. É o que eu tô perguntando. Para enxergar essas cores aqui que vão chegar até os seus olhos, né? Você vai ver uma imagem do prolongamento, né, do raio aqui, nesse caso refratado, que é parte da luz do Sol. Então você vê parte da luz do Sol decomposta nas cores possíveis naquela região. Isso é o arco-íris. Sacou, Giovanni? Entendi. Beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui a respeito do arco-íris. Tem! Agora, por que o Ô, arco-íris... Fabrício, Oi? esse arco-íris duplo aí, você tem que ter, tipo, muita sorte pra ver ele ou ele é mais comum? Não, cara, na verdade ele sempre acontece, Pedro. Quando você viu um arco-íris, na verdade você estava vendo dois. Só que tem um detalhe. A intensidade da luz do arco-íris secundário é muito menor do que do primário, olha lá. Tá vendo? Esse aqui é mais apagadão. E às vezes ele passa despercebido. Você não vê. Mas tá lá. É só você mudar o ângulo de observação, que é a segunda reflexão total na gotinha. Para você observar ele, você tem que ter um olhar mais atento. Entendeu, João Pedrão? Uhum, entendi. Então, beleza. Agora, por que a gente só vê um pedaço dele, hein? Por que a gente não vê um arco completo? Bom, isso acontece porque o horizonte vai encerrar o restante dele, né? Se você estiver num lugar muito alto, você consegue ver o arco-íris completo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem. Aí, ó. Se você estiver num lugar muito alto, o arco-íris não vai ser encerrado pelo horizonte. E assim você consegue ver ele completo. Um arco-íris de 360 graus. Beleza? Ficou alguma dúvida aí sobre arco-íris, meus amores? Sem Como dúvidas? é que fica o arco-íris se você estiver no espaço? Tem como você ver ele? Não, no espaço você não vai ver o arco-íris, né, cara? Não tem jeito. Por quê? No vácuo? Como é que ele vai ser formado no vácuo? Não, sei lá. Ele. Como é que fala? As gotinhas de água lá, elas refletem pro espaço também, não é? Elas refletem Ah, para todos os lados. você fala na atmosfera da É, Terra, você tá. Ah, não, não, aí, eu aí sei. sim, aí você vai ver do mesmo jeito, cara. Esse esquema aqui. Entendeu, Pedrão? Não, o que eu tô falando é tipo assim, um astronauta ele não consegue ver o arco-íris, mesmo estando lá do espaço, ele não consegue ver. Ah, não, mas é porque ele está distante demais. E daí, professor? Imagina um cone formando um ângulo ali de 42 graus. Se ele estiver distante demais, ele não consegue perceber, né? Porque a imagem vai estar pequenininha demais. E o cara está vendo a Terra inteira. Numa certa região ali muito pequenininha, vai ter um ângulo específico para formar um arco-íris. Ele não vai conseguir ver. Entendeu, Pedro? Por causa da distância. Mas, tipo, todos os arco-íris são do mesmo tamanho, então. São. Por quê? O ângulo para acontecer arco-íris é entre 40 e 42 graus da direção do seu olhar. Sacou? Entendi. Muito bem. Ô, Fabrício, Pois não, Giovanni? é, por que a gente vê as nuvens brancas, então, se elas são gotículas de água suspensas? Muito boa pergunta, Giovanni. Sensacional. Vamos respondê-la agora, meu querido. Olha só, agora nós vamos falar então do espalhamento. Aí é um fenômeno diferente, tá, da dispersão. Ele se chama espalhamento de Rayleigh.